A polícia já sabe que o jogador Marcinho, ex-lateral do Botafogo, mentiu em depoimento. As investigações mostram que ele dirigia em alta velocidade quando atropelou e matou 2 pessoas. Ele ainda levou 5 dias para se apresentar à polícia. Marcinho vai responder por duplo homicídio. Acompanhe agora os detalhes dessa investigação. A câmera de segurança flagra o acidente. Agora o meio da colisão. Tem uma pessoa aqui na frente, tá vendo? Esse ponto preto é uma pessoa. Aí, é julgada e o carro prossegue. Ao volante do carro que aparece no vídeo está o jogador de futebol Márcio Almeida de Oliveira, o Marcinho. Isso, não entrou não. Horas depois, o veículo foi encontrado assim, destruído. Marcas do impacto que matou 2 pessoas. As vítimas, um casal de professores. Alexandre Silva de Lima, de 44 anos, e Maria Cristina José Soares, de 66. Uma semana de muita tristeza para a família. É uma perda brutal e inesperada. Vai um pedaço. Ela era um alicerce. Não só para mim, mas principalmente para os filhos dela. Como que a gente segue com a vida? Sinceramente, eu não sei. O acidente aconteceu aqui, nesse ponto da Praia do Recreio, na zona oeste do Rio de Janeiro. Alexandre e Maria Cristina passeavam na orla no penúltimo dia de 2020, por volta das 8h30 da noite. O local estava com bastante movimento. O carro do jogador veio nessa direção e atingiu o casal que atravessava a pista. Segundo testemunhas, o jogador Marcinho não parou para prestar socorro. A imagem foi analisada pela polícia. Dá para ver claramente que ele deu uma diminuída na velocidade, mas que não parou em momento algum e fugiu. O rastreamento do veículo mostrou que após o acidente, o carro ainda percorreu uma distância de pouco mais de 1 quilômetro. O jogador abandonou o veículo nesta rua e caminhou por mais 300 metros até a casa do pai, para onde o carro foi rebocado depois. Marcinho só se apresentou à polícia 5 dias após o acidente. Em depoimento, ele admitiu que fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Argumentou que estava com medo de ser agredido. Ele alegou que teria saído do local por medo de linchamento, já que ele é um jogador, tem muito inimigo, recebe ameaças pela internet. Segundo a polícia, ao ser atingido pelo veículo, o corpo de Alexandre foi arremessado a uma distância de 60 metros, o equivalente a um prédio de 20 andares. O professor morreu na hora. O laudo do Instituto Médico Legal mostra que ele sofreu traumatismos no crânio, tórax e abdômen, com hemorragia interna. A mulher dele, Maria Cristina, foi socorrida e levada para o hospital. Passou 6 dias internada, mas também morreu na última terça-feira. Exames revelaram que ela teve traumatismo no tórax, além de fraturas nas costas, pernas e no tornozelo. Alexandre e Maria Cristina estavam juntos havia 12 anos. Fernanda conta que a mãe piorou ao saber da morte do marido. O meu padrasto era uma pessoa incrível, que não era padrasto, ele era um amigo espetacular, um amigo de todos. A gente contou para ela porque ela só perguntou por ele. Desde a primeira vez que ela me olhou, ela só perguntou por ele. Marcelo, amigo do casal, ainda custa acreditar no que aconteceu e chegou a falar com a professora no hospital. Tive a graça de conversar com ela alguns minutos e, enfim, ela me pedindo muita oração. Nós tínhamos essa questão da oração muito forte, muita esperança, sabe, de que ela realmente fosse recuperar. Todos procuram respostas para o que aconteceu. Eu não entendo como é que você
atropela alguém e foge, vale da cabeça de cada um, vale do caráter de cada um. O advogado da família das vítimas explica que o fato do jogador ter levado tanto tempo para se apresentar impediu que fossem feitos exames para revelar se ele havia ingerido bebida alcoólica no dia do atropelamento. Ele alega que seria linchado. Mesmo que ele tivesse essa perspectiva de que ele fosse linchado, ele podia chegar no dia seguinte e se apresentar à delegacia, ou até no final do dia, na madrugada, vir se apresentar. Tem como fazer exame 5 dias depois, se ele bebeu ou não. A polícia, Marcinho disse que no dia da batida havia participado de uma reunião de família, mas confirmou que estava sóbrio e que não havia ingerido bebida alcoólica. O jogador afirmou ainda que estava a uma velocidade de 60 km por hora e que tentou frear, mas não conseguiu. O laudo da perícia feita no carro será concluído na próxima segunda-feira. Nós apuramos, até agora, que houve realmente velocidade excessiva, acima do limite. O que vai dar a real velocidade são os laudos periciais. Seja do momento do impacto até a projeção que uma das vítimas teve, junto com as avarias no veículo. Depoimentos de testemunhas também contradizem o jogador. Um motorista que passava por ali pouco antes da batida, a 70 km por hora, contou que foi ultrapassado pelo carro do jogador, que estaria a uns 120 km por hora, segundo ele. Afirmou ainda que havia uma viatura da PM perto do local do acidente e que o jogador não pediu socorro. Marcinho vai responder por duplo homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Pode pegar até 12 anos de prisão. Mas se a polícia concluir que o jogador assumiu o risco de matar, ele pode ter a pena ainda mais dura. Não estou descartando, eu não descarto. Até porque se chegar uma nova evidência aqui, que me dê esse entendimento, eu mudo. Ainda não concluiu o inquérito. A acusação de homicídio contra o jogador pode interromper também uma trajetória promissora nos campos. Aos 24 anos, o lateral revelado pelo Botafogo foi campeão brasileiro sub-20 pelo clube, virou titular e em 2019 chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Este ano, Marcinho deixou o alvinegro e vinha sendo sondado por grandes clubes. Agora, vai ter que se entender com a justiça. Assim como o atleta, outros famosos já se envolveram em acidentes com mortes no trânsito. No mês passado, Felipe Cesarano, um dos grandes nomes do surf mundial, atravessou o canteiro central da autoestrada Lagoa Barra, no Rio, e bateu de frente no carro do sargento da Marinha, Diego Gomes da Silva, de 36 anos. O militar morreu na hora. O surfista foi preso em flagrante. Exames comprovaram que ele estava embriagado. Mas Felipe foi solto pela justiça e vai responder ao processo em liberdade. Em março de 2012, Thor Batista, filho do empresário Ike Batista, atropelou e matou o ajudante de caminhoneiro Wanderson Pereira dos Santos, de 30 anos, que andava de bicicleta pela rodovia Washington Luiz, no Rio de Janeiro. Thor foi absolvido. O ex-jogador Edmundo também conseguiu se livrar da prisão. Em dezembro de 1995, ele dirigia em alta velocidade quando perdeu a direção e bateu em outro carro. 3 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. Edmundo foi condenado a 4 anos e meio em regime semiaberto por homicídio culposo e lesões corporais. Ele paga pensão vitalícia a uma das sobreviventes, mas nunca cumpriu a pena na prisão. Este especialista diz que é preciso mais agilidade na aplicação das leis, para que não haja impunidade. O cometimento do crime tem recurso, tem isso, tem aquilo, então se protela a aplicação da pena. Nós temos leis. Agora, essas leis têm que ser bem aplicadas, que aquilo não fique tramitando durante anos e anos, e no final da questão a pessoa sai impune, cometeu aquele delito e sai impune. No caso de Alexandre e Maria Cristina, a família espera agora que histórias assim não se repitam. Parece que a vida está suspensa, sabe? E a gente só espera que mais uma vez o caso não caia em nada.